E no Café com Bíblia de hoje, a gente vai descobrir como eu faço meu devocional e como você também pode fazer. Oi, para você que não me conhece, meu nome é Raíssa, eu tenho 19 anos, estou no quarto período de medicina. Eu comecei essa série de Café com Bíblia para poder falar sobre o livro completo que eu acabei de terminar de ler do meu devocional, para poder explicar para vocês e vocês verem sobre uma ótica diferente, mas também uma ótica mais simples, já que eu não tenho nenhuma autoridade para poder falar. Na verdade, eu só tenho muita curiosidade, sou cristã, sou evangélica, nasci na igreja e tenho muita vontade de falar sobre Bíblia. Então aqui vocês acompanham o meu aprendizado e assim vocês também podem aprender junto comigo. Lancei alguns vídeos há algum tempo atrás falando sobre como eu fazia o meu devocional, só que tudo isso em 60 segundos nas outras redes sociais. Então hoje eu vou mostrar com mais detalhes. E eu tava aqui pensando sobre se eu ia ou não gravar esse vídeo pra vocês, porque como todo ser humano, eu sou pecadora e ultimamente tava tendo uma guerra na minha cabeça dizendo: você não é digna o suficiente para falar sobre isso, você não é digna o suficiente para gravar sobre isso, e eu não sabia o que fazer. Então hoje de manhã eu assisti um vídeo do Christian Lane no YouTube que o título é Eu segui a rotina da manhã de Jesus por 7 dias. E durante esses dias, durante os 5 dias, se eu não me engano, ele tava falando: eu não tô entendendo nada da Bíblia, eu não tô conseguindo falar com Deus, já faz tempo que eu não oro, eu não sei se isso vale a pena ou não. Ele tava muito confuso a todo momento. Então eu anotei o que ele disse no 6º e no 7º dia para vocês poderem ver. No 6º dia, ele disse que algo mudou. Ele estava na sala dele, seguindo a rotina de sempre, e então de repente veio um pensamento: você não precisa ser perfeito. Tudo que você precisa é aparecer e ter um coração disposto. No 7º dia ele fala: eu odeio ser o portador de más notícias, mas eu não acordei hoje cedo. E sabe de uma coisa? Tá tudo bem, eu cometi um erro. Amanhã eu volto para isso. E lá no final do vídeo, para poder finalizar, ele diz: eu não me sentia forte o suficiente para esse desafio quando comecei, e para ser sincero, não estava mesmo, mas continuei. Eu apareci mesmo quando foi difícil, e agora, do outro lado, eu estou feliz por ter feito isso. Não porque eu tenha acertado tudo, mas porque Deus estava presente o tempo todo. Se você está tendo dificuldade para se entregar novamente a Deus, este é o seu sinal para tentar outra vez. Então eu percebi que eu não sou perfeita, eu nunca vou ser perfeita, e disso eu já tinha consciência. Mas eu tava me sentindo tão constrangida pelos meus próprios pecados, que é algo que todos nós cristãos temos que fazer, que eu tava me afastando do propósito que eu queria e que eu tenho. Então eu decidi me arrumar, tomar coragem e vir aqui contar pra vocês e explicar como eu faço devocional. E eu espero que isso inspire você ou a voltar ou a começar também. A primeira coisa é que a minha Bíblia é da Purpose Paper, ela é bem grandona, ó. E aqui, ela é uma Bíblia para estudo. Enfim, ela não tem devocionais no meio, ela é a Bíblia mesmo, só que no início ela tem algumas orientações. E são essas as orientações que eu sigo toda vez que eu vou fazer o meu devocional. Eu tô aqui no devocional de Samuel, que logo vai sair o devocional completo do livro inteiro de 1 Samuel. E aqui vocês podem ver que em todos os livros a gente vai ter um post-it e várias coisas escritas no cantinho. E eu faço meu devocional em alguns tópicos. Então a gente vai ter o autor do livro, o contexto, o propósito principal, os versículos chaves e como Cristo é revelado. E a minha divisão de cores aqui a maioria é rosa, praticamente. O que eu faço mais divisão de cores é na cor dos post-its. Então esse vermelho aqui a gente começa no livro histórico, já que a Bíblia tem a divisão por blocos, então é Pentateuco, livros históricos, livros proféticos, que como eu só li o Pentateuco e os livros históricos até agora, o vermelhinho são os livros históricos e no Pentateuco eu usava os rosas. Também nessa Bíblia aqui, em todo o início do livro, a gente vai ter os mesmos tópicos que eu citei para vocês. Então eu vou fazer aqui mais de uma forma geral, mas em cada capítulo eu vou fazer específico para aquele capítulo que eu tô lendo. Nos finais de semana eu gosto de fazer 2 ou 3 capítulos até para fazer um devocional bem grandão para eu aproveitar bastante, porque esse é um tempo que eu valorizo muito, muito na minha rotina, que não pode faltar. E durante a semana, quando o tempo é mais corrido, eu tento pelo menos ler a Bíblia de manhã e verificar o versículo-chave para poder marcar, já que o versículo-chave eu marco com
esse marca-texto mais rosa escuro, que ele é bem chamativo. E os outros do resto da história que eu vou lendo, eu marco com esse. E aí, à noite, eu tento parar para poder escrever realmente o autor, o contexto, o propósito e tudo mais. E por que que isso me ajuda muito? Porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não entende nada, principalmente quando se trata do Antigo Testamento, já que, assim, é muito mais complicado de ler. Às vezes a gente não entende as palavras, a gente não entende o propósito daquilo que está acontecendo. Então, quando você para poder fazer isso, você realmente estuda a Bíblia. Então, não tenha medo de pesquisar na internet, de verificar que época que foi, quem que escreveu, por que que aquilo foi escrito, o que aquele versículo específico tá te dizendo. Essa parte do contexto é só para eu ter um geralzão de, tipo assim, se eu voltar para ler e, eu quero relembrar o que aconteceu, eu volto e leio nesse contexto, porque aí eu sei um geral e aí eu consigo recuperar o que eu já li antes. E o propósito também, aqui em Juízes capítulo 15, Sansão incendeia as plantações dos filisteus. Por que que ele incendeia? Então, assim, depois que eu ler, depois que eu entender o contexto do que aquilo tá acontecendo, eu vou pesquisar, eu vou tentar entender, eu vou tentar identificar qual que era o propósito de Deus. Porque a gente sabe que tudo que ocorre, ocorre pelo propósito de Deus. E apenas, Deus não faz nada, Deus não dá ponto sem nó. Então, é para essa parte que serve o propósito, pelo menos para mim. O versículo-chave é aquele que representa basicamente todo o livro ali. Por exemplo, aqui em Ruth 3, o versículo-chave vai ser o 9, onde ele pergunta. Então perguntou, quem és tu? Ao que ela respondeu, sou Ruth, tua serva, casa-te com a tua serva, pois tu és o resgatador. É o versículo que representa todo o livro, todo o capítulo. Comecei a fazer essas divisões de cores mais ou menos agora, porque antes era só aquelas antigas. Agora eu adicionei este marca-texto aqui, esse daqui que eu comprei, que é o roxinho e o amarelo. O roxinho eu marco tudo que fala de Cristo, que fala de Jesus, que se relaciona coisas importantes, ações importantes ali. Agora, quando foi um milagre, por exemplo, como aconteceu com o nascimento de Samuel, já que a sua mãe era estéril, eu marquei tudo de amarelinho. Então, eu marquei o nome de Samuel de amarelinho, o nascimento dele. E aí, esse verdinho aqui eu uso para marcar as referências bíblicas. Tem esse versículo aqui, ele faz referência bíblica com outro lá do Novo Testamento, lá na frente. Então eu escrevo ele e marco com esse daqui. Aí também, isso é uma coisa mais estética, assim, mas quando sobra algum espaço, eu escrevo alguma frase também que represente o livro, só para não ficar espaço em branco, mas eu acho legal colocar. E aí, no final, quando eu já terminei de estudar, quando eu terminei tudo, quando eu terminei o livro, eu faço aquela parte lá geralzona. Aí eu também, sempre, como não dá pra escrever tudo na Bíblia, eu escrevo tudo que eu entendi numa página no Notion. Aqui no meu Notion, eu tenho esta página aqui de devocional, e fica um devocional completo, ó, só do livro que eu tô lendo. E eu sempre libero eles para vocês quando eu solto os vídeos de devocionais. Então aqui eu coloco alguns versículos que eu lembrei enquanto eu tava lendo e não coube para poder escrever, né? Porque a gente sabe que os capítulos são pequenos, não dá para escrever tudo. Todos os pensamentos que eu tive durante o devocional, tudo que eu entendi, tudo assim, eu coloco tudo, todo o meu coração praticamente tá aqui no devocional, quando eu escrevo assim, porque não dá pra colocar tudo na Bíblia e às vezes eu quero escrever algumas coisas que eu não quero esquecer depois, que se um dia eu voltar pra reler, se eu lembrar, eu quero voltar e eu quero saber onde exatamente tá. Então eu coloco tudo meu coração ali e é uma forma também de desabafar o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo. E claro, na hora de fazer o seu devocional, não esquece jamais de orar, de louvar, porque isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha ficado simples de você entender, que ele tenha te encorajado a começar, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo, curte e volta para os próximos vídeos.